Está ali, cada um dos irmãos que estão ali, os meninos do nosso discípulo lá em cima da igreja, bênção pura. Quero louvar a Deus pela vida dos visitantes que vieram hoje. Tenha certeza que Deus vai falar com você de maneira especial. Querido, sem perda de tempo, abra a nossa Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 5. Aleluia. Timóteo, capítulo de número 5. Quando você abre a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo número 5, verso número 8, eu trago um abraço da minha esposa, a pastora Roqueline, mulher que eu tanto amo. Há 12 anos juntos, sou pai do Miguel, do Gabriel, do Samuel e da Daniela. Que bênção. Reunimos ali na igreja Operando Deus. É um trabalho onde nós temos presidido, que esse ano vai completar 7 anos. Graças a Deus, de frente a essa obra. Eu trouxe esses homens de Deus, tudo aí que vocês estão vendo, tudo vai ficar intercedendo, né, Paulinho? Enquanto a gente ministra a palavra de Deus. Aleluia. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim. Vamos começar do 7. Verso de número 7. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. 1 Timóteo capítulo 5, agora verso número 8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Vamos repetir o verso número 8. Mas se alguém não cuida dos seus, vamos fazer o seguinte, como antigamente, quando há 11 anos atrás, quando eu comecei a caminhar, era mais fácil. Hoje tem muitas traduções, já tinha antigamente, mas as traduções são tudo diferentes. Eu vou falar e vocês repetem, por gentileza. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé. E é pior do que o incrédulo. Pode se assentar, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero falar hoje sobre o caráter do homem de Deus. Pode deixar, por gentileza, bem baixinho no fundo. Se você quiser diminuir meu microfone, pode diminuir também, por gentileza. Eu quero falar sobre caráter do homem de Deus. Antes de eu começar a falar, eu quero falar sobre duas coisas. Existe a potência e existe a profundidade. A potência é o que às vezes o ministrante ele vai ministrar. Às vezes vai sentir aquela presença, uns vão pular, os outros vão falar em línguas, e você vai sentir aquele mover, você vai sentir ali a potência. Existe a profundidade. Hoje nós vamos trabalhar com a profundidade. Hoje nós vamos falar de caráter. Eu não vim falar para vocês de poder, se bem que a transformação, quando a palavra entra na transformação na vida do homem, é o poder de Deus. Mas eu quero falar para vocês e quero ministrar para vocês hoje falando sobre caráter. O que o Espírito Santo de Deus ele faz na vida do homem, como transforma o homem e o que Deus quer de nós. Então eu gostaria de pedir o máximo da sua atenção. E eu vou fazer questão de ministrar bem devagar, porque quanto mais rápido o ministrante ministra, menos nós aprendemos. Quanto mais rápido a velocidade da pregação, menos você vai gravar. Então eu vou fazer questão de ministrar bem devagar, para que você consiga entender aquilo que Deus quer trazer para o seu coração e para a sua família. Paulo vai escrever essa carta para Timóteo,
a mandar para Timóteo esses conselhos para ele. E é muito interessante a profundidade, eu quero me ater aqui neste versículo, a profundidade do que Paulo vai estar falando, vai estar escrevendo aqui. Paulo vai estar falando para ele que se ele não cuidar da sua casa, dos seus, ele está negando a fé. E é pior do que o infiel. Paulo vai começar a falar aqui sobre casa. Quando você vê na Bíblia dizendo sobre casa, a mulher sábia edifica sua casa. Ela não... Esse texto bíblico que diz em Provérbios, ele não está falando sobre tijolo, ele não está falando sobre areia, ele não está falando sobre cimento, sobre lajota, sobre ferro, ele não está falando sobre pavimentação. Quando a Bíblia está referindo sobre a palavra casa, está falando sobre família. A mulher sábia edifica a sua família, e a tola com as próprias mãos a derruba. Quando Paulo vai estar falando aqui para Timóteo, dando alguns direcionamentos para Timóteo, e ele vai começar dizendo, aqui no verso de número 8, que se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, este negou a fé e é pior do que o infiel. Eu quero entrar dentro da profundidade desse texto aqui para nós conseguirmos entender, porque às vezes nós dobramos o nosso joelho, nós oramos pedindo a Deus uma direção. Pedimos a Deus a direção para fazer um congresso. Pedimos a Deus a direção para fazer uma rede de homens, um culto de homens. Pedimos a Deus a direção para onde Deus vai nos direcionar, para abrir uma igreja, para começar uma célula. Pedimos a Deus o direcionamento para evoluirmos o nosso ministério. Se o ministério é de louvor, para que venha se gravar, seja um CD. Pedimos a Deus o direcionamento para Deus abrir uma porta. Deus abre uma porta, Deus abre uma porta. Não era sobre isso que eu queria falar, mas quero dar um ensinamento sobre quando você for pedir para Deus abrir uma porta. Mude a sua maneira de orar. Fala: Deus, feche todas as portas. Em vez de você pedir: Deus, abre uma porta para mim. Não, peça a Deus: feche todas as portas. E só deixe a porta aberta, a porta que o Senhor quer que eu passe. Porque às vezes o problema não é Deus abrir uma porta. O problema é que às vezes tem várias portas abertas e você passa pela porta que não era para você passar. E o problema da gente passar por uma porta que não era para a gente passar, porque atrás de uma porta existe um caminho. E quando você entra por dentro daquela porta, aquilo vai roubar o seu tempo. E às vezes você passa por uma porta que você vai ficar 2 anos dentro dela, e não era a porta que você tinha que ficar. Aí você passa por uma porta de um casamento que você não deveria ter entrado, com uma mulher que você não deveria ter entrado. Às vezes você passa por uma porta, você está aqui no ministério, Deus te colocou aqui nesse ministério, aí você não está se sentindo bem aqui, está acontecendo alguma coisa com você, às vezes Deus está querendo tratar o seu caráter, aí abre-se uma porta ali e você sai para lá, porque você acha que Deus abriu aquela porta para você. Às vezes uma porta de mais facilidade. Você está precisando de uma porta de emprego, a primeira coisa que aparece, você nem consulta a Deus, é Deus que abriu. Então, em vez de você pedir para Deus abrir uma porta para você, faça o contrário. Pede para Deus fechar as portas. Porque o seu comportamento diante de Deus, o próprio Deus já vai abrir uma porta para você. Aleluia, Deus. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Quando essa carta está sendo escrita, a intenção de dizer que se alguém não cuida da sua casa, especialmente dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo vai estar se referindo aqui sobre o segundo ministério.
ministério é o ministério de intimidade com Deus. O primeiro ministério é o ministério de particular com Deus. O primeiro ministério é o ministério de diálogo com Deus, de andar com Deus, de caminhar com Deus. E não se engane, homem de Deus. Talvez você tenha feito a obra para Deus e passado pouco tempo com Deus. Você fazer as coisas para Deus é uma coisa. Você parar para ouvir Deus e dar atenção para Deus é outra. Ah, mas eu passo 1 hora orando. Talvez você passe 1 hora orando e não passa 5 minutos ouvindo Deus. Duas características da oração. Primeiro, a oração ela não é monólogo, a oração é diálogo. O que é monólogo? Monólogo é quando você liga o telefone, fala e não deixa a pessoa falar e desliga o telefone. Isso é monólogo. O diálogo é quando você atende o telefone e fala oi, a pessoa diz oi do outro lado. A pessoa pergunta, você está bem? Você diz estou. E você? A outra diz não, eu não estou, eu estou assim. Isso é diálogo, aonde um fala e o outro fala. Deus ele não quer que nós tenhamos um comportamento com Ele só de monólogo, aonde só nós falamos. Deus quer diálogo. Quando Deus fez Adão, Adão não andava no jardim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus não fez Adão para Adão ficar dando glória, aleluia, com seus lábios. Deus ele fez Adão para Adão ter relacionamento com Ele. É por isso que Deus descia no jardim para ter um diálogo com Adão, para falar com Adão. Tinha um tempo, tinha a hora de Deus falar. Deus descia e dialogava com Adão, falava com Adão. Você está entendendo? Começando a entender o direcionamento que Deus está te dando, que nós precisamos parar para ouvir Ele. Às vezes nós falamos pouco e ouvimos, falamos muito e ouvimos pouco. Agora, quando essa carta é escrita, nós vamos entrar agora no segundo ministério. Que o primeiro ministério é o ministério você e Deus. Esse é o primeiro ministério. Se você não tem um ministério entre você e Deus, se você não tem tempo para você e Deus, o resto do seu ministério, das outras áreas do seu ministério, você está fazendo por conta própria. Porque antes de você ter púlpito, você tem que ter altar. O seu altar tem que ser maior do que o seu púlpito. O seu tempo de altar tem que ser maior do que o seu tempo do púlpito. O tempo do púlpito que eu falo não é um tempo só de apresentação daqui para lá. Não. O púlpito fala de você estar diante de pessoas. Quando você está diante da sua esposa, quando você está diante dos seus filhos, quando você está diante do seu trabalho, quando você está diante dos seus vizinhos, quando você está diante da congregação. Isso vamos se retratar como púlpito, tempo de púlpito. E o que é o tempo de altar? É o tempo entre você e Deus. É onde ninguém te vê. Saiba que o seu caráter não é manifestado na frente do seu pastor. O seu caráter não é manifestado na frente do seu patrão. O seu caráter não é manifestado na frente das pessoas que estão na sua volta. O seu caráter é manifestado quando ninguém está perto de você. Aleluia. Quando não quer saber quem você é, quando não tem ninguém te vendo, ali você se revela. Ali eu me revelo. Agora, o primeiro ministério é o ministério de intimidade, eu e Deus. O segundo ministério já é família, casa. E o terceiro ministério é esse aqui que a gente está aqui. Nós estamos dentro da casa do Pai, dentro da igreja, dentro do templo, que a igreja somos nós. Somos o corpo de Cristo. Aqui é o terceiro. E se você pega o terceiro e foca nele, fala, eu vou ser o melhor na igreja, eu vou me dedicar na igreja, eu vou fazer isso na igreja, eu evangelizo, eu prego, eu consolido, eu visito, eu faço isso, eu sou obediente ao meu pastor, eu faço tantas coisas. Mas você não foca
no seu primeiro ministério, que é o seu ministério de intimidade, seu ministério de altar, entre você e Deus. E se você não entra nesse segundo ministério, o ministério do cuidado sobre a família, você será um homem fracassado. É por isso que é tão importante nós entrarmos dentro disso, dentro desse grande pilar, dessa escada, de sermos bem-sucedidos naquilo que Deus programou para a gente ser. E quem está falando aqui é Paulo, o homem que evangelizou a Ásia, o homem que praticamente doutrinou a igreja. Agora o texto bíblico vai dizer, ele vai dizer assim, ó: se alguém não cuidar da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Não, entenda o nível do que esse homem está falando. Entenda o nível do que o apóstolo Paulo está falando. Você pode ser um ótimo obreiro na igreja. Você pode ser um pastor, você pode ser um presbítero, você pode ser um evangelista, você pode ser um missionário, você pode ser um diácono, você pode ser um membro, você pode ser um levita, você pode ser um cara aqui dentro. Se você não cuida da tua casa, você negou a fé e é pior do que o infiel. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque ele poderia dizer assim: você está sendo negligente. Ele poderia dizer só isso. Você está tendo uma área da sua vida que está tendo repreensão. Você está falhando. Ele poderia dizer assim, ó: você tem uma brecha. Ele poderia dizer assim, ó: você tem que se consertar. Você não pode deixar que a sua família fique de tal maneira. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer que negou a fé e é pior do que o infiel. Pô, irmão, isso é muito forte. Mas eu oro todo dia. Mas eu jejuo todo dia. Poxa, mas eu leio a palavra todo dia. Mas a Bíblia diz que o homem que é conhecedor da palavra, mas não a pratica, é semelhante ao homem que se olha no espelho e já se esquece de como era. Se você só conhece a palavra e você não a pratica, você não vê mudanças. O segredo é praticar. O diabo também conhece a palavra. O diabo também usa a palavra. Muito mais do que eu e você. Você pode ver que ele usa às vezes a própria palavra para nos acusar. E quando ele vai até a Deus, ele vai com a própria palavra. E quando ele afrontou Jesus no deserto, ele afrontou Jesus com a própria palavra. Então não basta só sabermos a palavra. Eu costumo dizer que a igreja é uma escola. Aqui nós aprendemos e nós devemos sair daqui já praticando. Agora, aquele que não cuidar da sua casa negou a fé e é pior do que o infiel. E eu quero entrar dentro disso. Eu quero começar dizendo quem eu sou como homem. Quem você é como homem. Você entende a sua função? Você entende para que Deus, você poderia ter nascido mulher? Igual tem a sua esposa, igual tem a sua filha, igual tem a sua avó, igual tem a sua mãe. Mas você, Deus fez você homem. Do latim homo, aquele que olha para cima. Deus nos fez homens. O homem é quem? O homem é o cabeça. Qual é a minha função como homem? Por que que eu nasci homem? Estamos hoje em um culto de homens. Qual é a sua função como homem? Será que você é um homem que você ainda não entendeu o seu propósito? Você não sabe ainda qual é o seu propósito? Eu sou o cabeça, eu sou aquele que manda, eu sou aquele que faz. Amém? Sim, Deus chamou foi com cabeça e não por cauda. Agora você sabe qual é o seu propósito dentro da sua casa?
Você sabe para que Deus te levantou dentro daquela casa? Você sabe para que Deus te levantou dentro daquela família? O que você tem que fazer? Qual é a maneira que você tem que se comportar? E o que Deus quer de você? Porque quando Deus nos entrega algo, Ele quer algo da gente. Eu tenho 4 filhos. Deus, Ele quer algo de mim para com aqueles 4 filhos que Ele me deu. Deus me deu uma esposa. Deus, Ele quer algo de mim para com aquela esposa que Ele me deu. Ele vai me cobrar. Deus me entregou 3 igrejas. Deus, Ele quer algo de mim. Para Ele ter me entregado aquelas 3 igrejas, Ele quer algo de mim. Ele me entregou um rebanho. Ele vai querer que eu dê conta daquele rebanho, daquelas ovelhas. Ai, dos pastores, diz a Bíblia. Ah, Deus me deu um dom do louvor. Ah, Deus me deu um dom da palavra. Ah, Deus me deu isso e aquilo. Ele vai querer algo daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Ah, Deus me entregou uma empresa. Aquela empresa que Ele te deu tem um propósito para Ele ter te dado ela. Tudo que Deus nos entrega na nossa mão tem um propósito para aquilo. Deus não entrega algo para a gente à toa. Eu falei na verdade que Deus me entregou uma igreja, mas na verdade eu falei errado. Deus não me entregou uma igreja. Porque na verdade a igreja ela não é do pastor. Eu sou pastor presidente, mas a igreja não é do pastor. Deus não dá a igreja para o pastor. Deus dá o pastor para a igreja. Então Deus, Ele colocou a família em 2 mãos. Mas para quê? Qual é o propósito? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Se Deus, Ele colocou você, te entregou uma família, ou talvez vai te entregar uma família, qual é o propósito disso? Quem sou eu? Primeira coisa, na nossa igreja tem muitas famílias, eu nem sei falar quantas. Porém, eu não tenho mais autoridade. Ali está, vou pegar aqui um irmão aqui, o Wesley que está ali. O Wesley tem a sua família. Eu não tenho mais autoridade do que ele sobre a casa dele. Se ele falar algo para a esposa dele, a esposa dele é membro da igreja, mas eu não tenho mais autoridade sobre ele, sobre a vida da esposa dele, porque ele é o cabeça da casa dele. Quem manda na casa dele não sou eu que sou pastor dele. Deus entregou uma responsabilidade a ele, e se acontecer alguma coisa com a família dele, a responsabilidade não é minha, é dele, porque ele é o cabeça. Quantas vezes você pega e transfere a culpa de algumas coisas que acontecem dentro da sua casa para o seu pastor? Você transfere para a igreja. Ah, meus filhos fizeram isso porque na igreja não ajudaram. Não, a responsabilidade não é da igreja. A responsabilidade é sua, porque você é o cabeça da sua casa. A minha esposa está assim porque as irmãs da igreja não oraram por ela. A responsabilidade não é das irmãs, a responsabilidade é sua, como marido, de cobrir a tua esposa de oração. Ah, o meu filho não aprendeu direito. Não, querido, você tem o papel de ensinar, de cobrir de oração, de direcionar. É igual você querer pegar a escola e falar e querer reclamar com a professora porque seu filho é mal educado. Não, a educação não é na escola, a educação é em casa. Meu filho está aprendendo a ler. Sabe como que ele está aprendendo a ler? A Bíblia. Eu tenho um de 7 anos, e eu tenho outro de 5 anos, tenho outro de 2 anos e tenho um de 1 ano. Aí hoje estava um de 5 anos um lado da cama, e o de 7 anos do outro lado. O de 7 anos está aprendendo a ler, o outro só conhece, está conhecendo as letras ainda. Eu falei, então vamos brincar, pega a Bíblia aí. O outro pegou a Bíblia, o outro pegou, eu liguei o celular no alfabeto. Ele não pode sorvete, falei, cada versículo que você leu pode um sorvete da sua boca. Aí começou. O Senhor é o meu pastor isso aqui, pai, é N, nada me
faltará. Toma um sorvete na boca, parabéns. E o outro, o que é esse aqui? Esse aqui é letra C, não, tá errado. Não, é G, isso é G. Toma. E vamos brincar ali. Aí o outro, ele não leu ainda não. Vai ali, eles estão aprendendo a Bíblia. Se meu filho começa a aprender com 7 anos de idade a Bíblia, eu falei com ele, chegar no final do ano, você lê a Bíblia toda, você vai ganhar um presente. Já acorda pegando a Bíblia. Aí você vai querer o quê? Que eu boto a culpa, né, nas tias da igreja, que meu filho está lendo a Bíblia? Meu filho tem que aprender a ler a Bíblia na igreja? Não, meu filho aprender a ler a Bíblia dentro de casa. Você quer reclamar com seus filhos, não ora? Seu filho estiver orando, sua mulher estiver de joelho. Às vezes nós queremos cobrar dentro da nossa casa coisas que nem nós fazemos. Pastor, você está falando que você não conhece a minha mulher é atribulada. Eu chamo ela para orar comigo, ela não ora, faz igual fazia com a minha. Dobrava o joelho, segurava no pé dela e orava com ela agarrado no pé dela, orando. Cobre de oração. Enquanto você ficar falando, essa mulher é atribulada, essa mulher é uma desviada, essa mulher não tem compromisso nenhum, essa mulher não me ajuda na obra, pastor. Você incentiva ela a te ajudar na obra? Você incentiva ela a estar do seu lado? A mulher, ela precisa ser incentivada para ela ter prazer de fazer as coisas. O maior incentivador da sua esposa tem que ser você. Só que o problema é que quando nós vamos se casar, nós se casamos para ser felizes, nós não casamos para fazer nossa esposa feliz. O último casamento que eu fiz foi o 20º casamento, velório, já perdi as contas. Eu sempre falo, o propósito do casamento é se casar para fazer o outro ser feliz. Quando você se casa com simplesmente a intenção de fazer, eu quero ser feliz, eu sou cabeça, a mulher tem que fazer tudo que eu quero, aqui é eu que mando, aqui eu dou a palavra final, aqui é isso e acabou. Você sabia que vai ter vezes que você vai estar errado? Você sabia que você vai ter que virar para sua esposa algumas vezes e pedir perdão para ela? Tem um camarada, eu esqueci o nome, que ele diz assim, ó: se Deus não falar com você, ouve a sua esposa. Porque vai ter coisas que, às vezes, você vai precisar de ouvir o conselho da sua esposa. Aí se você for soberbo, você vai falar que nada, aqui eu sou homem da casa. Aqui eu falo e acabou. Mulher, só cala a boca, que na igreja, na Bíblia, nem falar, você podia falar. Então aqui você fica quieto. Essas coisas vão destruir na família. O homem turrão. E agora você, como cabeça da sua casa, se você é o cabeça da sua casa, quem é que vai pastorear a sua casa? É você. Então o seu papel é o quê? Você pastorear sua casa. Porque quando ele está falando sobre cuidar, qual é o papel do pastor? Cuidar. Quais são as 3 características do pastor? Alimentar, direcionar e proteger. As 3 funções do pastor: alimentar, direcionar e proteger. A ovelha está com fome? Toma aqui a comida. A ovelha está em perigo? O pastor protege. A ovelha está querendo sair do direcionamento? O pastor pega o cajado, que tem aquela ponta assim, curvada, e puxa do pescoço da ovelha e puxa ela para trás. E com aquela mesma ponta, ou se ele não quiser usar aquela mesma ponta, às vezes para tirar a ovelha do perigo quando está caindo, na ponta do cajado, às vezes você é colocado um ferro para esmagar a cabeça do escorpião, de uma cobra. Você precisa ter um cajado dentro da sua casa. Você precisa ter um comportamento pastoral dentro da sua casa. Nós somos especialistas em cuidar das pessoas fora da nossa casa. Você sabia quem são as pessoas que você mais trata mal na sua vida? Sua família. Você sai da sua casa, você não dá bom dia para quem está, para os seus filhos, nem para sua esposa. Mas quando você sai na rua, você encontra seu vizinho, bom dia.
Um dia Deus me repreendeu. Eu estou falando, eu já fiz muito isso. E até hoje estou precisando de mudança em algumas áreas. Um dia tinha um pastor de Minas, estava ficando numa casa e eu fui comprar pão. Fui comprar pão para minha casa e fui comprar pão para levar para ele, para a esposa dele e para os filhos. Esperei na padaria, os pães saíram quentinhos. Quando os pães saíram quentinhos, eu entrei no meu carro, falei, vou levar primeiro lá na casa do pastor. E fui. Quando deu na pracinha do bairro da Penha, Deus falou comigo assim: quer dizer que para os outros de fora o pão tem que ser quentinho, e para a sua casa o pão tem que ser frio, para a sua família e para os seus filhos. Eu não acredito num Deus que só te usa em cima do altar para corrigir os outros. Porque o mesmo Deus que me usa no altar para corrigir as pessoas, para direcionar, é o mesmo Deus que me corrige quando eu estou errado. Eu não acredito num Deus que só fala comigo para me dar aconselhamento para os outros, mas num Deus que não me repreende, não fala comigo quando eu estou errado. Eu já cheguei no monte para orar em campanhas, e a gente vive fazendo campanha de oração, propósito, melhor dizendo o nome. E quando eu chegar no monte para dobrar o joelho para orar, Deus falar comigo, levanta e vai embora. Eu falei, mas Deus, eu estou na campanha, eu estou no propósito com o Senhor. Ele falou, você está no propósito com quem? Com o Senhor. Então eu estou mandando você embora, vai ficar com sua esposa. Talvez eu estou ministrando para alguém aqui que você passa mais tempo na obra do que com a sua família dentro de casa. Aí seu casamento acaba, você vai botar a culpa no diabo, você vai botar a culpa na pombagira, você vai botar a culpa de tudo. Você só não assume a culpa que é você que está errado. Somos especialistas em tratar bem quem está fora e não cuidamos da nossa casa. É igual aquelas irmãs, tem um jogo de taça dentro de casa, nunca usa com o esposo, nunca usa com os filhos, não toca nessa taça, não toca nisso. Aí vem um visitante uma vez no ano, aí vai lá, pega a toalha que nunca usou, pega o talher que nunca usou e coloca lá e dá o melhor para os outros de fora. Depois vem querer falar que ama a família. Você dá o melhor para quem você ama. Muitos de seus conceitos, o Espírito Santo de Deus vem com uma palavra para nós nessa noite. Nós temos que mudar. Aleluia. Glória a Deus. Como você tem tratado a sua família? Pastor, eu cuido da minha família. Eu pago a água, eu pago a luz, eu pago o aluguel, eu pago o IPTU. Tem comida dentro de casa, meus filhos estão vestidos. Não, querido, isso é só um pedaço. Isso é só uma parte. Isso é só uma característica. A característica do provedor. A primeira coisa que Deus quer de você é que você seja. A primeira coisa que Deus quer de mim é que eu seja um homem segundo o coração de Deus. Ah, mas como é que eu vou conhecer o coração de Deus? Através da sua palavra, obedecendo seus estatutos. Josué, não vira para a esquerda nem para a direita. Tenha bom ânimo, esforça-te, mas cuida de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te passou. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Engana-se você que acha que Deus aceita o seu jeito. Se tem algum empresário aqui, você sabe muito bem que quando um funcionário entra numa empresa, não é a empresa que se adapta ao funcionário, mas é o funcionário que se adapta à empresa. Não acho que Deus vai se adaptar a mim. Não acho que Deus vai se adaptar ao meu jeito, à minha maneira. Somos nós que vamos nos adaptar à palavra de Deus. Quando eu aceito a Cristo, Deus Jesus, Ele não segura na minha mão e Ele fala, eu estou indo com você. Não, Ele fala, é conversão. Sabe o que é conversão? Estou indo por uma direção e eu vou fazer uma conversão. Eu vou mudar de caminho e eu vou caminhar com Jesus. A Bíblia diz, aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Jesus não disse, eu vou te seguir.
A primeira característica que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos um homem segundo o coração de Deus. E ser segundo o coração de Deus é você não ter folga. Você pode tirar um tempo, às vezes está no trabalho ali na congregação, dependendo do que tiver, às vezes você pode conversar com o pastor: pastor, eu estou muito cansado, está acontecendo isso comigo. E às vezes o pastor vai te liberar no domingo, ou vai, não sei, ou um dia da semana, dependendo do que você tiver. Você está entendendo? Às vezes você pode estar no seu serviço, e lá no seu serviço, no final do ano, você vai ter um mês de férias. Às vezes você vai estar fazendo, você tem a sua empresa, você vai tirar um tempo para você descansar, sei lá. Só que existe uma coisa que você não pode tirar férias, não pode tirar folga. É de Deus. É da palavra de Deus. É de uma vida de oração. É de uma vida de jejum. É de uma vida de santificação. Você sabe, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas sabe por causa de que Davi caiu? Porque Davi ganhou muitas guerras, muitas batalhas. Não é o problema ter muitas vitórias. O problema é quando você fala: agora eu quero parar para descansar. E aí você para descansar da sua vida de oração. Você para descansar da sua vida de jejum, de consagração. Você fala: pastor, eu quero ficar sem vir para a igreja um bom tempo, eu estou muito cansado. Aí você para, aí começa a frieza espiritual. Davi deu uma parada da guerra. Ele falou: muitas vitórias, nós já temos muitos soldados, então deixa os soldados ir para a guerra e eu vou descansar. Foi aí quando Davi estava em seu palácio, descansando. Sabe quando ele tira suas armaduras espirituais da vigilância? Se existe uma armadura que você não pode tirar nem para tomar banho, no mundo espiritualmente falando, é a armadura da vigilância. Davi se desarmou, ele tirou para descansar até da vigilância. Foi aí que ele estava no seu palácio, no seu terraço. Ele viu Betseba com toda a sua beleza. Tem uma Betseba te esperando. Tem uma Betseba te esperando. Tem uma mulher de Potifar doido para segurar sua capa. Remanto calace de calabandarábia. Não importa o meu e o seu grau episcopal, sempre tem uma Betseba, sempre tem uma mulher de Potifar, sempre tem uma bandeja para fazer eu e você cair. E o dia que você tirar a sua armadura da vigilância, você cai. Hoje eu estou aqui pregando, Satanás está ali fora falando: hoje você prega, mas eu estou te esperando. Tira a armadura da vigilância. Estou falando de realidade, isso não é mentira. Deus constituiu Adão, fez Adão, entregou o jardim para Adão cuidar. Façamos um homem, Gênesis capítulo 1, verso número 26, se não me falha a memória. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine sobre as aves do céu, que domine sobre os animais da terra, e que domine sobre toda a terra. Dominar, liderar, governar. Adão está lá. Aí o que Deus fez? Não é bom que o homem vive só. Falei uma adjudadora, uma adjuntora. E vai entregar quem? Eva. Por que quando Deus, depois da queda de Adão, quando Deus foi procurar no jardim, Deus não chegou dizendo: Eva, onde tu estás? Porque Deus não entregou a responsabilidade do jardim na mão de Eva. A responsabilidade era de Adão. Enquanto Eva comeu do fruto, Deus não procurou ela, nem se manifestou. Mas quando Adão come do fruto, vai passar um tempo, Deus vai se apresentar.
Eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui, que eu não sei quem, Deus vai se apresentar para você. Analise as áreas da sua vida que tem brecha, se conserte. Não tente tapar com folha. Se tem alguma coisa na sua vida que você precisa consertar, procure a sua liderança. Aleluia. Vou dobrar o joelhinho aqui. Deus me perdoa, em nome de Jesus, amém. Confessai as vossas culpas uns aos outros, pois a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Aleluia. Existem coisas que você precisa procurar liderança e falar: olha, eu não estou sendo fiel nisso. Olha, eu não estou assim, não vai empurrando com a barriga, achando que é só você e Deus. Não faça isso. Se você acha que o meu negócio é com Deus e acabou, vai nessa. Quando Deus se apresenta, quando Deus chega para Paulo, Jesus, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que tem aquele primeiro encontro. Deus já vai começar a ter onde falar com ele ali. Ele vai ficar cego, mas o que ele vai fazer? Vai até uma rua chamada e procura um homem por nome de Ananias. E ele vai fazer o quê? Ele vai te dizer o que você tem que fazer. Ué, mas Deus já não estava falando para ele? Por que Deus não falou para Paulo tudo o que ele tinha que fazer? Porque Deus sempre vai usar um homem para te direcionar. Aleluia, Deus! Ah, meu negócio é com Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu não preciso de ninguém. Epa! Aprenda uma coisa: antes de você aprender a servir a Deus, Deus vai ensinar você a servir ao homem. Me prova na Bíblia. Quando você vê Eliseu, a Bíblia falando sobre Eliseu, vai dizer: Eliseu, servo de Elias. Josué, quando Deus em Josué capítulo 1, Deus vai falar o quê? Josué, servo de Moisés. O negócio é com Deus, eu oro, eu jejuo, eu consagro. Pastor, fala igual eu, se não for pior. Se você não respeitar o princípio que Deus criou, e você quebrar o princípio te quebra. Se você não consegue ter compromisso com quem você está vendo, quem dirá com Deus que você não vê? Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se você não consegue honrar quem você vê, quem dirá quem você não vê? Aquele que não cuidar da sua casa negou a fé e é pior do que o infiel. É pior do que o cara que está lá no bar enchendo a cara. É pior do que o traficante que está com a metralhadora na mão. A cobrança para nós será mais severa do que a deles. Primeira coisa que Deus quer é que você seja um homem segundo o coração dele. Já falei das características do homem que é o líder de sua casa, que é alimentar, direcionar e proteger. Você toma o papel de ser o pastor da sua casa. Não transferir o papel de proteger, de direcionar, de cuidar da sua família para a liderança da igreja. Não, a liderança da igreja vai falar o que você tem que fazer, vai te direcionar através da palavra, vai te conduzir. A Bíblia diz: obedecei os vossos pastores no Senhor. A única base que você tem para não fazer se não estiver no Senhor. Mas enquanto estiver no Senhor, obedeça, respeite. Primeira característica: ser um homem segundo o coração de Deus. Segunda característica que Deus quer de nós: ser um protetor. Aquele que guarda, aquele que vigia,
aquele que zela da família, zela dos seus filhos, seu protetor dos seus filhos. Qualquer porcaria que passa na televisão ou no celular, você deixa seu filho ver, porque seu filho é chato demais, porque seu filho faz bagunça demais. Dizem por aí que a casa que não tem criança não tem alegria. Então quando tem criança tem alegria, quando as crianças não tem alegria. Mas diz que quando a criança chega, o pai vai embora. Dizem, eu não concordo com isso. Aí a criança entra, a paz vai. Quando a criança sai, a paz chega, ele está bem tranquilo. Dizem por aí, não eu. Seu protetor, o que é o protetor? Dentro dessa casa não passa qualquer programação. Aleluia. Nessa igreja não tem telão, né? Não sei nem se aqui não tem telão. Mas aquilo que, vamos supor que tivesse um telão aqui, você colocaria as programações que você assiste no telão da igreja? Você teria coragem de colocar aqui dentro? Os filmes que você assiste, as programações de TV que você assiste? Sangue de Jesus tem poder, pastor? Claro que não. Eu estou para dizer para você que a sua casa tem que ser mais santa do que esse templo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado. Porque aquele que não cuida da sua casa negou a fé e é pior que o infiel. Se você, não, aquilo pode, misericórdia de jeito nenhum. Quer dizer que na sua casa pode? Reveja os seus conceitos, nós precisamos rever os nossos conceitos. Terceiro, não, eu vou falar do protetor. Então você não pode deixar seus filhos ver qualquer coisa. Você não pode deixar seus filhos andar com qualquer um. Você não pode deixar seus filhos ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Você faria uma festa junina dentro da igreja? Sangue de Jesus tem poder. Então você não pode deixar seus filhos nessa festa junina na creche. Esse tempo atrás fiquei revoltado, porque eu fiz questão de conversar com a diretora e com a professora. Falou: meus filhos não dançam festa junina. Chegou no dia, eles foram lá e me pintaram o menino, botaram chapéu no menino. Cheguei para pegar ele na creche, todo normal, não tinha nada. Depois descobri que tinha uma foto, mandaram para mim uma foto do meu menino. Fui lá, sentei a pedagoga e a diretora e falei: vamos conversar. Vocês não mandaram bilhete para minha casa? Falando se podia, se permitia, se não permitia? Me ouviram quase uma hora. Por quê? Porque dentro da minha casa tem Deus tem que ser o protetor da minha casa. Quem fala que meus filhos vão fazer não é professor de escola, é eu que sou líder da minha casa. Se você deixa os seus filhos fazer o que eles quiserem, quando eles crescerem eles vão bater na sua cara e não vão te respeitar. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que se deve andar. Se você não ensina seus filhos serem dizimistas agora, que você dá R$1, R$2 a eles, se você não ensina ele a ser fiel agora, você acha que ele vai ser fiel quando ele tiver 15, 20 anos? Às vezes a gente quer dos nossos filhos, da nossa esposa, algo que nem nós fazemos. Seu protetor. Você precisa proteger sua casa, proteger sua família. Agora, se você não está cuidando nem de você, como é que você vai cuidar da sua casa? Você precisa se cuidar. Você precisa proteger. Você é tricotômico, corpo, alma e espírito. Não é tudo que você deve deixar entrar dentro de você. Não é qualquer coisa. Existem grupos do WhatsApp que você não pode ter.
Existem pessoas, talvez você no Facebook é para o irmão que está do seu lado, mas não é para você. Por quê? Porque talvez você tenha uma vulnerabilidade dentro de você, você é fraco em uma coisa, então o que você tem que fazer? Se abster daquilo. Tem filmes que você não pode ver, você precisa se afastar de algumas coisas. Vamos lá, vamos correr, porque é muita coisa, e meu tempo já está acabando. Terceiro, você precisa ser o provedor. Sua casa não pode passar necessidade. Você tem que trabalhar. O emprego, está faltando emprego. Vai vender chup-chup, vai vender bala Ah, mas isso é vergonhoso. Vergonhoso é Deus te levantar como provedor e você deixar faltar na sua casa. Aleluia. Caça alguma coisa para você fazer. Não fique parado. Tem homem que fica parado. Deus vai usar o pastor. Deus vai usar o ciclano. Deus quer usar você, através da força que Ele te deu. Aleluia. Aleluia. Glória. Tem homem parasita, está ali, eu botei ali, preguiçoso. Fica parado dentro de casa, não faz nada. Você é o provedor. A pia saiu do lugar, você não sabe, vai ver na internet como é que faz, pegar o cimento, tenta colocar no lugar. A lâmpada queimou, não tem escada, pega emprestado com o vizinho, vai trocar a lâmpada. Não seja um homem parasita. Deus te levantou para você ser o provedor da sua casa. Aleluia. Você tem que ir, você tem que consertar, você tem que fazer. Não é só sentar, a esposa tem que fazer tudo. Eu passei uns 8 anos com a minha esposa, nem um prato que eu comia eu não lavava. Até chegar um dia Deus falou comigo: rapaz, você não faz nada. Uma coisa é eu chegar para você e falar bem assim que nada, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho uma lista de argumentos. Ainda mais gente que tem o dom da palavra, vai falar alguma coisa contrária de quem tem o dom da palavra, ele vai ter 1001 motivos para te dar. Agora como é que você chega para Deus? Porque para Deus não tem argumento para Deus não, amigo. O pastor conhece a capa por fora, Deus te conhece por dentro e por fora. Uma coisa é ser o pastor te repreender, porque quando seu pastor está te repreendendo, Deus está usando ele para falar. Agora, quando o próprio Deus fala, que argumento você vai ter com ele para falar com Deus? E um dia Deus falou comigo, me corrigiu. A partir dali, passei a lavar minhas coisas, passei a lavar a louça, passei a limpar a casa, passei a lavar o banheiro. Não é só cuidar, levar a criança para passear, comprar roupa, comprar isso e aquilo. Ah, não, que nada, eu tenho muita coisa, eu sou pastor presidente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar seminário, eu tenho que dar ensinamento, eu tenho que pregar em um monte de lugar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Epa! Antes de você ter teu ministério na rua, você tem que cuidar da sua casa. Aleluia. E às vezes a sua esposa precisa de ajuda, seus filhos precisam de ajuda. É muito mais fácil eu comprar uma bicicleta para os meus filhos do que eu mesmo andar de bicicleta com eles. E nós sempre optamos pelo lado mais fácil. Vamos lá, vamos continuar. O homem amigo, qual é a coisa mais difícil? É nós sermos amigos dos nossos filhos. Amigo da nossa esposa. Você sabia que antes do amante virar amante, ele vira amigo? Antes do camarada se tornar amante, ele se torna amigo. Ele conversa. Você não dá atenção para sua esposa, vai ter um que vai dar atenção para ouvir. Quando a sua esposa fala, você já interrompe, porque você é o certo. Vai ter alguém que vai ter ouvido para ouvir ela. Você não dá o ombro para ela, vai ter alguém que vai dar o ombro para ela. O diabo prepara. Em cima da sua falta, em cima da minha falta, é que o diabo se levanta. Você vai ver que quando o diabo ele vai usar uma mulher, o que a sua mulher não faz, ele vai botar uma mulher que faz. Se a sua mulher não te dá carinho, ele vai preparar uma mulher que te dá carinho. Se a sua mulher não te dá atenção, ele vai preparar uma mulher que te dá atenção. Se a sua mulher não fica com você na cama de tal maneira, ele prepara uma mulher que fica, que faz melhor. Porque o diabo é sagaz.
Seja amigo dos seus filhos. Seja amigo da sua esposa. Ouça a sua esposa. Tenha diálogo com a sua esposa. Aprenda a ouvir. Ainda que ela fale uma hora um monte de coisa errada, mas aprenda a ouvir. Sabe por que às vezes sua esposa não conversa mais com você? De tantas vezes que ela foi conversar e você interrompeu ela porque você é o sertão. Que eu sou o sertão. Para mim estar ministrando desse jeito que você está vendo aqui, eu tive que passar na casa do oleiro. Deus teve que me moer. Meter o dedo no meu nariz e falar: você está errado. Um dia eu fui para um congresso. Um pastor dos Estados Unidos, que eu falava outra língua. Eu nem sei se já tinha mais de 700 pessoas dentro daquela igreja. Na fila tinha 300 pessoas para receber oração, aproximadamente. Era muito grande a fila. Eu falei: não, vamos embora. Eu já não sou de pedir muita oração. Negócio de final de culto, não faço isso. Eu tenho minha vida de oração. Deus fala comigo, não descredibilizando os grandes homens de Deus que existem. Mas eu tenho uma particularidade com Deus comigo. Só que a minha esposa falou: não, vamos lá. Eu falei: não, um homem muito usado por Deus também. Eu falei: não, vamos lá receber a bênção da mão de um homem de Deus. É muito importante isso também. Só que tinha 300 pessoas na fila. Eu falei: não, vamos embora. Eu com 4 crianças ainda. Quem tem muito filho sabe como é que é. Na saída da igreja, ele falou e o intérprete me chamou. E ele virou para mim, o intérprete falando, e ele falou assim: ó, Deus está mandando você passar mais tempo com a sua esposa. Tem coisa que está na nossa cara, mas precisa de Deus falar. A partir dali eu comecei a mudar a minha maneira de pensar. Mas passei anos assim. Seja o amigo, seja o homem cuidador, o homem que ouve, dê o seu ouvido para a tua esposa. Você precisa ser o melhor amigo. Eu preciso ser o melhor amigo para minha esposa. Será que você é o melhor amigo da sua esposa? O homem que ouve, seja um homem sábio. A Bíblia diz que o sábio discerne os tempos. Nem sempre você tem que vir com aquela palavra dura. E eu sou um homem muito duro, tá? Mas nem sempre eu tenho que ir com aquela palavra dura com meus filhos. Nem sempre eu tenho que ir com aquela palavra dura para com a minha esposa. Sou o sertão, eu sou isso. E às vezes sabe o que a gente faz de errado? A gente quer pegar o nível espiritual que a gente tem e a gente quer empurrar de goela abaixo na nossa esposa. Não que você tem que estar orando e você tem que não sei o quê. E nós não entendemos que às vezes a mulher é o vaso mais frágil. Que às vezes ela não tem aquela mesma... Não estou falando de espiritualmente, que tem mulher que é mais espiritual que homem. Mas às vezes a gente quer empurrar, em vez de eu interceder por ela, para Deus transformar ela naquilo, eu quero empurrar de goela abaixo que ela seja. Vou tentar acabar em 5 minutos. Quando Deus virou para Noé, em Gênesis capítulo número 6, porque eis que trago o dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há um espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, e a tua esposa, e as mulheres dos teus filhos, contigo. Deus mandou ele construir a arca, mas de uma coisa Deus não abriu mão. Falei assim: ó, olha só, preste bastante atenção no que eu vou falar. Deus procurou na terra alguém justo, íntegro, reto. Achou quantas pessoas? Quem sabe pedir Bíblia aí? Vamos lá, tem um monte de obreiro aqui. Achou quantos? Achou quantos? Fala com voz de guerreiro, eu sei que a palavra talvez está cortando com força. Mas fala: achou quantos homens? Uma! Quando a palavra corta muito, é garra aqui, né? Um homem. Mas quando Deus foi falar para ele fazer a arca, ele falou: vai botar quem dentro? Aí. Deus
não abre mão da sua família. Aleluia. Mandurava a chuia da raia. Deus não abre mão da tua família. A minha mulher é uma atribulada. Meus filhos são assim. Os meus pais são assim. Ei, talvez eu prego hoje para alguém que você abriu mão da tua família. Mas eu venho te dizer que Deus não abre mão dela. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estar cuidando da tua igreja, você pode estar cuidando da obra, mas se você não cuida da tua família, você negou a fé. E é pior do que o infiel. A maior mensagem eu pego em vários lugares. Eu já fui em 5 países. Eu ganhei um cara na Alemanha que eu nem sabia falar o idioma dele. E eu consegui ganhar o cara para Jesus. Com mímica. No final passou uma moça que sabia a minha língua e ela falou algumas coisas para ele, eu falando, e no final ela saiu, eu perguntei se ele queria aceitar Jesus, ele levantou a mão e aceitou Jesus. Aleluia. Eu já ganhei mais de 2.000 pessoas para Jesus. Mas de nada adianta se eu não ganhar minha casa. Nada adianta se eu não ganhar minha esposa e meus 4 filhos. Glória a Deus. Qual é o investimento que você tem investido na sua casa, na sua família? Chegue na sua casa hoje. Você consegue descer do pedestal? Será que você consegue descer e virar para aquela criancinha pequenininha e pedir perdão para ela? Será que você consegue descer e quando você chegar lá, você virar no olho da sua esposa e falar: me perdoa, eu te devo mais amor, eu te devo mais atenção, eu te devo ouvir mais? Ou será que você é tão bom, que você prefere ganhar todo mundo e perder sua casa? Talvez eu estou ministrando para alguém que sua esposa seja, sei lá, uma drogada, não sei. Seja alguém que não tem temor, não sei, não te conheço. Mas ela é sua família. Aleluia. E você precisa construir uma arca. A arca é muito grande. Nossa, vai entrar um monte de gente. Quem tem que entrar primeiro é sua casa, sua família. Aleluia. Seus filhos. Tanta coisa aqui para falar. Que eu tenho que olhar para a mulher. Eu tenho que deixar para a próxima. Glória a Deus. Essa foi a introdução. Glória a Deus. Tem muita coisa aqui para falar. Não seja um homem ignorante. Que hora? 20? Aleluia. Ganhei 12 minutos. Glória. Não seja um homem ignorante, que sempre tem um monte de palavra para falar, que já corta a palavra da outra pessoa. Um homem ignorante, bruto. Eu estou pedindo ao Senhor para me libertar. Não, pastor, você não pode, você está subindo no altar. Aprende uma coisa: antes do pregador pregar, ele é pregado. Quando eu fiz teologia com o pastor Joel Machado, um camarada virou para ele, pegou o esboço, levou o esboço para ele, preparou o esboço todo feliz e falou que eu preparei meu primeiro esboço para pregar meu pastor Joel Machado. E deu o esboço na mão do pastor. Segura aqui, pastor, por gentileza. O pastor olhou para o esboço e ele falou: pensa com o pastor Joel Machado. E aí, pastor, será que as pessoas vão chorar? Será que elas vão se aquebrantar? O pastor Joel Machado pegou o esboço, com aquele vozeirão dele, e disse assim: meu filho, quando você preparou esse esboço, você chorou, você se aquebrantou. Aí o jovem abaixou a cabeça e disse: não. Também assim, porque se não aconteceu com você, não espere que aconteça com os outros. Primeiro as coisas acontecem em nós. Talvez eu estou pregando uma mensagem de homem perfeito, e você acha que todas essas qualidades aqui tem em mim. Não! Não se engane. Estou sendo tratado na moída, na casa do oleiro ainda. Aleluia. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque quando um homem ou quando uma mulher, as
assumem a tribuna. Igual diz, será que mulher pode pregar? Quando assumem a tribuna, quando vai falar em nome de Deus, quem é que fala? É o homem ou é a mulher? É o Espírito. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel e vai aperfeiçoar. Todos nós aqui estamos em fase de aperfeiçoamento. Glória a Deus. Aleluia. Não seja um homem egoísta. Egoísta? Se eu fosse falar, não tem criança aqui, né? Vou tirar o microfone para quem está lá fora não se escandalizar. Eu ministro sobre sexualidade também, dou palestra sobre sexualidade. O homem egoísta, ele vai coabitar com a mulher, ele não tem diálogo com a esposa que ele está coabitando. Estou falando para casado. E quem não é casado aqui vai casar um dia. E ele chega com a mulher, ele ejacula, mas ele não sabe se a mulher dele teve o orgasmo primeiro. E ele passa anos assim. Ele está achando que ele satisfaz a mulher dele. Mas ele é tão egoísta que ele não conversa, ele não tem diálogo com a esposa dele. O que é isso? Egoísmo. Eu penso em mim. Eu chego, eu faço, eu vou embora. Eu achei que eu sabia muita coisa de casais, porque meu pai e minha mãe se separaram com 21 anos de casado. Então quando eu entrei para dentro do casamento, eu fiz curso de casado, seminário, um monte de negócio de casado, sem imaginar, eu fiz. Eu achava que eu sabia muita coisa. Não pela idade, mas de conhecimento. Que conhecimento tem como você adquirir muita coisa. Eu li um livro. O Maurito que falou naquele livro, ele não sabia, mas eu aprendi uma coisa naquele livro. O cara, quando ele acabar de ter relação com a esposa dele, ele agradecer a esposa. Como assim, pastor? Você acabou de ficar com a sua esposa? Falar, amor, obrigado. Porque às vezes sua esposa vai ficar com você, ela nem quer ficar com você. E ela vai ficar com você, às vezes, só por obediência à palavra, que ela não está com vontade. Mas você chega e agradece. Nós temos a mania da esposa fazer a comida, e às vezes ela pergunta, o que você quer que faz? Aí você vai, faz tal coisa, ela faz, nem mesmo agradecer uma esposa. Às vezes nós somos egoístas, de achar que as pessoas têm que fazer as coisas tudo por obrigação. Pastor, a função dele é cuidar de mim mesmo, ele está fazendo mais que a obrigação dele. Não agradece. Não agradece a pessoa. Ele recebe o prato na mão, não agradece ninguém. O cara é egoísta, ingrato, soberbo. O filho fala, às vezes seu filho pode ser uma criança, mas às vezes ele pode falar um negócio com você, que às vezes seu filho vai estar certo e você vai estar errado. Que nada, moleque, cala a boca, quem manda sou eu. A soberba. Sua esposa vai falar um negócio com você e você turrão. A Bíblia diz que Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Nós precisamos ser humildes. Todo dia quando eu vou orar, quando eu estou no monte, eu falo, Deus, arranca a soberba de mim. Arranca o espírito de exaltação. Arranca o egoísmo de mim, a ignorância. Arranca todo sentimento de prostituição, sabe? Você tem que ir orando. Tem que aprender a orar. Falar com Deus, para Deus ir arrancando até coisa que nem está dentro de você. Para Deus, arranca. Se meu coração estiver me enganando, nosso coração é enganoso, você sabe, né? A Bíblia diz que o meu e o seu coração é enganoso. Então você já vai pedir, já faz um pacote logo, vai falando, um por um, vai arrancando, Senhor. Porque às vezes tem coisa dentro do nosso coração, que o nosso coração é tão enganoso, que a gente acha que a gente não tem. Tá bom. Procura te apresentar na sua casa como obreiro aprovado. Pastor, você sabe o que eu faço? A gente tem acho que mais de 40 obreiros na igreja. Antes da unção, sabe o que eu faço lá? Eu vou ungir o obreiro. Olha, ele está o pastor Adley. Antes da unção dele, eu chamo a esposa dele do gabinete e falo, quem que é esse cara? Quem é ele? Porque eu não sei quem é. Eu conheço na igreja, mas a esposa conhece dentro de casa. Vocês estão me conhecendo com o microfone na mão, falando palavra bonita, dando ensinamento. Vocês me conhecem. Quem me conhece é minha esposa que está dentro da minha casa comigo. Porque meu caráter não é manifestado na rua, meu caráter é manifestado em casa. Naamã, tenho 2 minutos. Naamã, na rua ele era quem? General. Quando ele chegava em casa,
que ele tirava a armadura, ele era o quê? Leproso. Quem é você dentro de casa? Eu quero orar por você. Glória a Deus. Louvado, exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar porque todos nós somos falhos. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos direciona, é aquele que nos conduz. Aleluia. Eu quero convidar você agora, se você puder, se você quiser dobrar o seu joelho, dobre. E eu quero orar juntamente com você, para que nós venhamos agora nos humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor nos trouxe aqui. Senhor, me ajude a melhorar, me transforma, me cura. Ajude, Senhor. Senhor, nos ajude, ó Pai. Nós clamamos o teu santo nome, Senhor. Eu também me prostro de joelhos, meu Pai, nesse culto de homens, diante de Ti, implorando, clamando ao Teu Espírito Santo, para que nós venhamos mudar. Dai-nos, Senhor, um caráter conforme o Teu querer. Faz-nos, Senhor, ser um homem conforme o Teu coração, um homem segundo o Teu coração, um homem que obedece os Teus desígnios, os Teus preceitos, ó Deus de Israel. Faz maravilha em nosso lar. Eu me arrependo, Senhor, por ser um homem tão falho. Deus, me ensina, nos ensina, ó Pai, ser o Pai que nós devemos para os nossos filhos. Nos ensina, ó Deus, ser o esposo que o Senhor determinou que nós sejamos para nossas esposas. Glória a Deus. Nos ensina-nos, ó Pai, ser o obreiro aprovado em Tua casa, em Tua obra, diante de Tua presença. Senhor, nos colocamos diante de Ti. Ai, verdadeiros obreiros. Oh Espírito Santo, nós nos humilhamos, nos arrependemos diante de Ti. Glória a Deus. Aleluia. Imploramos, Senhor, nos ensina a ser homens retos e íntegros, temente ao Senhor, homens que se desviam do mal. Nos ajude, ó Espírito Santo. Tenha, ó Deus, compaixão de nós. No seu coração aquebrantado e contrito diante de Tua presença. Assim nós Te imploramos, ó Deus. Nos ajude a andar. Nos enche de temor. Perdoa nossas ignorâncias com nossos filhos, com nossas esposas. Perdoa-nos, Deus, a nossa falta de paciência, de compreensão. Dai-nos mansidão, dai-nos paz, dai-nos gozo, dai-nos bondade, dai-nos benignidade, dai-nos temperança, dai-nos domínio próprio, ó Deus. Dai-nos amor. Assim nós Te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé. Que os teus filhos tenham prazer, que os nossos filhos tenham o prazer de olhar para nós e dizer: papai é um homem de Deus. Que a nossa esposa tenha o prazer de dizer: meu esposo é um homem de Deus. Porque se você for reconhecido dentro da sua casa, o resto é muito bom. Glória a Deus. É complemento. Glória a Deus. Aleluia. Assim eu agradeço a oportunidade.